Olá, paz do Senhor Jesus. Mais uma segunda-feira aqui, né, para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração e hoje é feriado, né? E parece que pelo menos o Brasil está em festa. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas aqui perto está tendo um pagodezinho básico. E nada contra as pessoas viverem as suas vidas, cada um sabe de si. Mas ao observar, sabe, o mundo, as palavras de Jesus, os textos bíblicos, a doutrina de Cristo, o Evangelho da Graça. Hoje eu fiquei pensando sobre algumas questões. E eu até estava falando com Jesus, né? Falei, Senhor, às vezes eu tenho a impressão que quando o Senhor disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, como o Senhor nos ama, ali o Senhor resumiu toda a lei. Por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas significa abrir mão do que eu sou. Tudo. O que eu penso, o que eu desejo, o que eu sonho, o que eu tenho vontade de realizar. Né? Eu tenho que abrir mão do meu eu, de toda uma vida, de toda uma estrutura. E amar ao próximo como Jesus nos ama é o maior de todos os desafios. E eu estava pensando sobre isso e eu fiquei assim, o dia que eu conseguir amar o meu próximo como o Senhor me ama, o resto vai ser muito simples. Simples mesmo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é deixar tudo de lado. Simplesmente. Por um ato de gratidão a esse amor de um Deus que nos amou primeiro. Então, amá-lo é um desafio, porque depender é como viver assim de uma maneira muito perigosa, muito radical. Depender totalmente de Deus. Abrindo mão do que pensamos, né? Abrindo mão das nossas ideias, das nossas convicções, das nossas verdades e entendendo que Deus está no comando de tudo. É muito difícil. É como você de repente está em alto mar, num barquinho pequenininho, que só cabe você e Jesus. Só que de repente você olha para esse Deus invisível, que é real, mas que é invisível, que nós só vemos através da nossa fé, e de repente você olha ali, você se vê sozinha. É muito difícil amar esse Deus, né? Porque isso requer muito de nós, requer uma vida de plena renúncia, e é uma renúncia diária de coisas pequenas e coisas grandes. E quando o Espírito Santo vai nos despertando para isso, vai ficando cada vez mais difícil amar a Deus sobre todas as coisas. E igualmente amar o próximo sobre todas as coisas também é algo assim que tem me desafiado muito. Porque eu fico tentando compreender que amar a Deus e amar ao próximo, que faz parte de um mesmo princípio, vai me colocar numa condição de total renúncia. E isso é muito esquisito. Né? Eu pensar fora de mim mesma, né? Eu observar as coisas fora da minha análise pessoal, né? Isso requer um esforço muito grande, isso me chega a dar um certo pavor, um certo medo, porque não é fácil. Não é fácil amar o invisível, ainda que real, pela nossa fé, nós sabemos que Deus existe, que Ele é fiel, que Ele está nos céus. E o próximo, que é tão próximo, e que de tão próximo que é, a gente acaba se deparando, né, com as coisas do próximo, que são diferentes das coisas de nós mesmos. E isso me apavora um pouco, porque lidar com o diferente do próximo, aquilo que me confronta, aquilo que cria em mim um certo obstáculo, né, uma certa limitação no exercício desse pleno amor pelo próximo, como Jesus nos ensina e Ele nos amou primeiro dessa maneira, é algo que tem sido desafiador para mim. E quando nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Deus nos ama, o resto é resto. O resto é fácil, o resto é simples.
Porque Jesus ele foi muito sábio quando ele deixou esse ordenamento. Né? Quando ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como eu vos amo, a gente olhando assim de forma superficial parece simples, mas é muito complexo. E eu meditando sobre o dia de hoje, né, sobre esse feriado, caramba, é algo assim que eu paro para pensar, sabe? Eu fico assim, gente, a pandemia ainda deixou seus reflexos, né? Nós estamos ainda vivendo de alguma maneira o resultado, né, as consequências dessa crise mundial. E de repente parece que a humanidade, não sei, desativou a memória, se esqueceu. E hoje, exatamente hoje, parece que o mundo, pelo menos quando eu falo mundo, eu falo aquilo que está ao alcance dos meus olhos, amém? E parece assim que nada aconteceu. É muito engraçado isso, né? Porque nós temos uma memória muito deficiente. Nós esquecemos muito rapidamente das coisas que Deus nos fez e das coisas que o mundo nos faz também. Então, assim, nós somos pessoas que têm uma memória seletiva, né? Que tem o hábito, o péssimo hábito, eu diria, de se esquecer das coisas importantes, e nós vivemos totalmente distraídos. E hoje, né, quando eu estava falando com Deus a respeito do que compartilhar, eu abri em Daniel. Na verdade, eu tirei uma palavra que está no livro do profeta Daniel, né, no capítulo 12, que diz assim, capítulo 12 de Daniel, versículo 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão, como as estrelas, sempre e eternamente. E eu fiquei pensando, sabe, nesse texto, isso me remeteu ao texto, a porção da Bíblia que eu quero compartilhar, que está em Mateus 24, que fala desse mesmo assunto. Porque Daniel ali, ele teve uma visão da parte de Deus anunciando o fim do mundo. Tanto que ele cita que naquele tempo, os que estão mortos no pó, mas que morreram em Cristo, que morreram salvos, vão ressuscitar. Então isso, para aquele povo, era uma palavra de esperança. E para nós também. E nós sabemos que Jesus voltará para resgatar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. E nesse misto de coisas que eu conversei com Deus, a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, e diante de tudo que eu tenho observado, eu fiquei pensando sobre essa nossa memória, que é tão curta, tão seletiva, tão ingrata conosco e com Deus também. Porque se esquecer das coisas no mundo, ok, mas se esquecer das coisas que Deus faz por nós, é complicado. Se esquecer daquilo que nós temos aprendido com a palavra, também é complicado. Então, aqui diz assim, né, que no capítulo 24 de Mateus, diz assim: os discípulos andando com Jesus olharam para os templos, né, para as grandes construções, e eles admiraram, e Jesus disse assim, olha, não ficará pedra sobre pedra. E Jesus ali continua o caminhar com os discípulos, e os discípulos falam, Senhor, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá, né, a respeito da tua vinda e o fim do mundo. E é exatamente sobre isso que Daniel também estava tratando nesse capítulo 2. E aí eu fiz uma junção, porque a Bíblia ela se complementa. Ela responde nela mesma todas as coisas. Por isso ela é fiel e digna da nossa aceitação e de toda a credibilidade. E nisso eu fiquei pensando assim, né? Porque Jesus ele fala assim, olha,
acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, assim, quando Jesus vai responder aos seus discípulos acerca do fim do mundo, ele diz assim, olha, prestem atenção. O que vocês aprenderam comigo, Jesus, guarde isso no seu coração, porque haverá um tempo onde muitos se levantarão, uns até dizendo que sou eu, o próprio Cristo, e eles vão enganar a muitos. Não são poucos, muitos serão enganados. Na mesma proporção que muitos são chamados e poucos escolhidos, aqui também. Muitos serão enganados, poucos ficarão atentos, que é o que está escrito lá em Daniel. Os entendidos, né, aqueles que têm conhecimento e que guardam essa doutrina, então serão, assim, será mais difícil de enganar essas pessoas, entende? E nós já vemos isso, né? Nós já vemos falsas doutrinas, nós já vemos o evangelho totalmente deturpado, nós já estamos evidenciando isso. Pode ser que seja nessa geração que Jesus volte? Pode. Pode ser que não? Também pode. Pode ser que não. Mas qual é a mensagem do evangelho? Nós estamos aqui crendo na palavra de Deus e ela é eficaz, ela é verdadeira. Tanto que aqui diz assim no versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, assim, tudo que Jesus falou desde Gênesis e também falou através do profeta Daniel, naquela visão específica que Deus deu para ele acerca do fim dos tempos, a gente precisa crer que Jesus pode voltar na nossa geração, nesse tempo agora. Por quê? Porque a palavra diz assim, Jesus ali ensinando, ele diz assim, ó, cautelai-vos, ou seja, vivam com cautela. O que é essa cautela? É uma vida que você se previne, você fica cauteloso, não preocupado, mas você fica cauteloso, né? Você fica vigiando, orando, prestando atenção nas coisas, refletindo, meditando na palavra, porque ele diz assim, vocês vão ver tudo isso, vocês não estão livres de observar e de viver e de experimentar essas coisas, mas não vos assustei, porque isso é necessário. Ainda que não seja o fim, é necessário que vocês passem, ou seja, creio eu que a nossa geração, para esse tempo, passará por muitas coisas, porque de geração em geração Deus continua sendo Deus, e a palavra é eterna e ela se renova. Então, até que Jesus volte, todas as gerações da terra saberão desta doutrina. Para quê? Para que sirva de alerta a todos. Como Jesus, nem ele mesmo sabe o dia que ele vem, então o que ele ensina? Olha, nem eu sei o dia que eu volto, somente o Pai. Mas, de geração em geração, vocês fiquem atentos. Porque vai que eu volto na sua geração. Então, cada geração, desde Jesus, durante esses 2000 anos, né, depois da crucificação de Cristo, de geração em geração, esse texto aqui continua sendo válido. Para quê? Para nos alertar. Porque Jesus não voltou ainda, mas poderia ter voltado na geração do século passado. Entende? Porque é assim que a palavra vai se renovando a cada dia, de geração em geração. Então, essa doutrina de Cristo, ela é válida e ela vai se renovando de geração em geração até que o próprio Jesus volte em resgate da igreja. Qual que é a grande questão aqui? É que enquanto ele não volta, todas as gerações que conheceram a Cristo, desde os discípulos naquela época, estão sofrendo esse prenúncio, né? Esse anúncio da vinda de Cristo. Porque Jesus ele não faz acepção de pessoas, então ele não vai aliviar para uma geração e piorar para outra. O evangelho é o mesmo. Então todos nós estamos experimentando aquilo que a Bíblia anuncia para nós, de geração em geração. E muitas vezes nós não entendemos. E a gente fica, Jesus está demorando, Jesus está demorando. Mas não é que está demorando. O dia já está agendado, só não sabemos quando. Somente o Pai sabe. E Jesus, eu acredito que, como eu estou ansiosa para esse encontro, ele também está.
Fato é que eu preciso observar as Escrituras. Para quê? Para eu não ser pega distraída naquele dia. Porque essa palavra não vai condenar ninguém. O que vai trazer condenação sobre as pessoas? A rejeição à graça de Deus. A rejeição a uma vida de santidade. A rejeição em relação a tudo isso que Jesus fez por nós. E principalmente a sua doutrina. Porque como que nós vamos suportar tudo? E vamos considerar que Jesus volte nessa geração? Como nós estaremos prontos se nós não examinarmos as Escrituras? Como que nós vamos conseguir resistir e ficar atentos aos sinais? Entende? Então todas as gerações estão passando por isso, porque a palavra de Deus vai se cumprir de geração em geração. Por isso ele é o Deus que diz, eu sou um Deus de geração em geração. Por isso ensinem as próximas gerações. Porque se não acontecer nessa, pode acontecer na próxima ou na próxima. Entende? E a gente precisa entender essas coisas. Porque como Deus mostrou para Daniel, os entendidos, aqueles que receberam a informação, buscaram conhecer a informação, entenderam a informação, buscaram conhecimento, cresceram no conhecimento, praticaram o conhecimento, compartilharam o conhecimento e na comunhão de todo esse conhecimento nós vamos avançando como igreja, como corpo de Cristo. Nós precisamos meditar nas Escrituras com urgência. Jesus está às portas. Eu não tenho como garantir que será nessa geração, mas se for nessa geração e eu ainda estiver viva, ou se Jesus voltar para mim, me chamar, né, e eu vier a falecer, fato é que eu vou ressuscitar. E o exame que a palavra faz de mim e que eu faço da palavra tem que estar de acordo com os princípios de Jesus. Senão eu vivi em vão. Eu pratiquei uma religião assim, que não resolveu nada para mim. Nadei e vou morrer na praia, entende? E aqui diz assim, olha, no versículo 9 do capítulo 24. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes, por causa do meu nome. Então, esse amor ao próximo que eu estava conversando com Jesus, ele é um amor ao próximo como Jesus nos ama para a salvação. Porque esse amor de Cristo por nós é que fez com que ele fosse para a cruz e morresse em nosso lugar. Ele foi motivado pelo amor. Quando nós amamos o nosso próximo, esse amor nos motiva para um propósito que é a obra de Deus, que é a salvação de todos. Porque esse evangelho é para todos. Jesus veio para todos. A graça é para todos. O amor de Deus é para todos. Todos nós somos servos, todos nós somos filhos. A questão é que alguns aceitam e serão salvos pela fé e pela graça, pela misericórdia. Outros rejeitam. Então a graça não alcança. Por quê? Porque a palavra não transformou a vida dessas pessoas. E aí não tem como. O novo nascimento não acontece. Então, por mais que saibamos que a salvação é pela fé, pela graça, pela misericórdia, pelo favor imerecido, fato é que nós temos que dar uma resposta para a Bíblia. Nós temos que viver de acordo com isso aqui. Porque nós já estamos salvos, então os salvos se comportam como os salvos. É a mesma coisa que você falar assim para um golfinho. Se comporta como um cachorro. É inútil. Porque é um peixe, aliás, é um mamífero que vive, é um animal mamífero que vive nas águas. O cachorro é um mamífero também, mas vive na terra. Então eles não vão assumir a personalidade de um de outro. Se você falar assim para um cachorro, olha, eu quero que você se comporte como uma foca. Ele não vai se comportar. Porque não é a natureza dele. Ele vai continuar se comportando como um cachorro. Por mais que ele seja domesticado, o instinto dele é de cachorro. Por mais que você ensine um golfinho, o instinto dele sempre vai ser de golfinho. Só que nós, quando nós adotamos o caráter de Cristo, quando nós nos identificamos como filhos de Deus, nós paramos de nos comportar como pessoas naturais. Por quê? Porque recebemos de Deus o Espírito Santo. E nós vamos passar a nos comportar como filhos. Porque somos racionais. E a palavra transforma a nossa vida.
Entende? Então, assim, nós precisamos viver uma vida de comparação. Mas não é essa comparação eu com o outro. Somos nós, os filhos de Deus, nos comparando com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Por quê? Porque quando você vai se examinar, você tem que ter um ponto de referência. Por exemplo, como que eu posso dizer que eu sou alta ou que eu sou baixa? Que eu sou gorda ou que eu sou magra? Porque eu preciso de um ponto de referência. Então, por exemplo, eu tenho 1,70 m. Perto de uma pessoa de 2 metros, eu sou baixa. Mas em comparação a uma pessoa de 1,50 m, eu sou alta. Então vamos supor, eu tenho 100 quilos. Perto de uma pessoa de 50, eu sou obesa. Perto de uma pessoa de 300, eu sou magra. Então eu sempre vou precisar dessa comparação. E quem é o meu ponto de referência? Jesus. Ele é o meu ponto de partida, ele é o meu ponto de chegada. Então eu preciso estar muito alinhado ao Evangelho para me parecer cada vez mais com Jesus. Porque quando ele voltar, ele vai olhar para quem é semelhante a ele, como era lá no Éden. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Jesus volta e ele não vê em mim a semelhança do Pai, eu fico. Porque ele não vai me identificar como aquele que ele criou. Porque eu não fui gerada nele. Porque quando Deus faz Adão e Eva, ele gera a partir do pó da terra. O homem e a mulher a partir da costela de Adão. Mas como a humanidade caiu, foi necessário que eu morresse em mim mesma e nascesse novamente no Espírito. Então quando Jesus ele vem e ele olha para a humanidade naquele grande dia, ele vai passar em revista. E aqueles que forem a imagem e semelhança do Pai, sobe. Os que não forem, não sobe. Porque não é uma coisa de aparência física, entende? Ele vai olhar para cada coração. E ele vai buscar os adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não é na carne, porque a carne não adora. A carne, ela é pecadora. Por isso que morremos no batismo. Não é assim? Não é tudo isso que a Bíblia ensina? Então aqui quando ele diz assim, ó, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, isso também é uma evidência. Quando ninguém te tolera, quando todo mundo te despreza, quando todo mundo te ignora, quando o que você fala não faz o menor sentido para as pessoas, baseado na palavra, né? Não estou falando de opinião pessoal. Mas você começa a perceber uma certa resistência das pessoas. As pessoas começam a não gostar mais da sua companhia. E em contraponto, aqueles que estão em Cristo vão começar a apreciar a sua companhia. Então você precisa ficar atento. Esse também é um sinal. Então, por exemplo, gente que fala de Jesus, curte estar com você? Amém. Gente que está no mundo está te odiando? Então você está fazendo essa comparação, esse balanço. Né? Você está examinando as escrituras e se observando a partir delas. Peraí, quem me ama mais? Gente que está no mundo ou cristão? Se você tiver mais adeptos, vou colocar nesses termos, tá? Mais adeptos de pessoas, se você for mais elogiado, mais admirado por pessoas que estão no mundo, desconfie do seu comportamento. Se você for admirado por mais pessoas que amam a Deus, aí você vai ter uma referência diferente na contramão, né, daquilo que traz um contraste entre evangelho e mundo. Porque aqui diz que quem está no mundo, todas as gentes, vão te odiar, vão me odiar. Então assim, como é que o mundo pode me amar se eu estou em Cristo? Se a palavra diz que não. Como é que as pessoas que vivem o mundo podem me amar se a palavra diz que eu serei odiada? Mas esse amor fraternal que Jesus diz, amai ao seu próximo como a ti mesmo, e também como eu amo vocês, é um amor que nos desperta para desejar a salvação do outro, do próximo, no cuidado, na justiça. E isso Deus vai promover em nós, porque nós já estamos nele, nós já somos salvos, então vivemos como salvos. As nossas atitudes são condizentes com gente salva.
Porque se eu me comporto como uma pessoa não salva e uma pessoa do mundo, então eu não estou salva, nunca fui. Porque a conversão é tomar o caminho de volta para o início de todas as coisas, na semelhança, imagem de Cristo, na perfeição do seu caráter, e abrir mão das coisas do mundo. Isso não quer dizer que eu não vá amar as pessoas que estejam no mundo. Mas não é para ter comunhão. Porque luz não coabita com as trevas. Por isso que eu digo que amar o próximo é um desafio. Porque quando você vê as pessoas te odiando, Jesus diz assim: ame aquele que te odeia e ore por aquele que te persegue. Isso é a identidade do cristão. Porque ele anda na contramão de tudo. Então é um grande desafio. Então quando a gente vai identificando, né, nós vamos nos examinando e nós vamos nos identificando nessas coisas que a Bíblia diz que são reais e verdadeiras e que devem prevalecer para nós, de geração em geração, é que nós vamos nos percebendo verdadeiros filhos de Deus. Porque se algo aqui não está em nós, na nossa prática, na nossa consciência, no nosso sentimento, tem alguma coisa errada conosco. Então nós precisamos começar a orar e pedir para que o Espírito Santo venha revelar o que é que nós ainda precisamos renunciar, porque todo dia a gente tem pecado. O pecado não sai de nós, ele não desaparece. É uma luta constante, mas quanto mais nós morremos na carne, mais o nosso espírito ele é vivificado pelo próprio Espírito Santo de Deus e nós vamos conseguindo vencer dia após dia. Porque Jesus já está voltando. E isso é fato, e pode ser que seja realmente na nossa geração, nessa geração aqui, nesse século, para esse tempo. E nós precisamos estar atentos. Então ele diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E nós vemos isso acontecendo. Hoje em dia você não pode dar mais a sua opinião, você não pode falar mais o seu posicionamento cristão, porque todo mundo está querendo te matar. O mundo está querendo te matar. Então você falar sobre certos assuntos, em especial sobre pecado, te coloca ali numa condição de todo mundo querendo te matar. Todo mundo querendo te silenciar. Só que nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar falando da palavra. Porque ela é digna. Ela é o verbo. Ela é a nossa herança. É tudo que nós temos. Se não fosse essa Bíblia, esse livro sagrado, nós não saberíamos nada sobre Jesus, sobre o nosso Pai, sobre a herança que Ele conquistou para nós na cruz. Isso aqui é um privilégio, isso aqui é uma bênção de Deus para nós, é um presente, é uma dádiva. Nós temos que valorizar isso aqui, porque isso aqui é palavra de Cristo, é o próprio Cristo, entende? Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Então quando eu sempre falo isso, né? Quando nós lemos, que nós tocamos, pela fé tocamos, ouvimos, conversamos, nos relacionamos com Jesus. O Jesus que nos deixou essa herança maravilhosa, essas palavras de vida, de transformação, de caráter, de mente renovada. E aí diz assim: surgirão muitos falsos profetas, ou seja, são muitos, são falsos, mas são profetas. O que vai discernir se o que eles falarem estiver de acordo com a Bíblia? Por isso, quando eu li Daniel, quando ele fala que os entendidos vão suportar todas essas coisas que estão por vir, é por causa disso daqui, ó. Sabe, eu fiz esse link por causa disso, porque assim, se nós não tivermos o conhecimento, qualquer profeta é profeta. E para saber quem é o falso, quem é o verdadeiro? Porque aqui são muitos, são falsos e são profetas. E eles enganarão a muitos. Isso aqui é uma afirmação. Jesus não está dizendo assim, olha, talvez engane. Não, ele está dizendo no 11 aqui, ó. Mateus 24, 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, assim, você vê que a quantidade de falso profeta é muito e a quantidade de gente enganada também é muita. Isso não é um alerta para saber se nós estamos na contramão ou no fluxo dessa multidão, desse mundo?
dessas coisas profanas que ofendem o caráter santo de Deus? Como é que a gente se examina? Como é que nós nos encontramos hoje? Quando eu olho para dentro de mim mesma, se Jesus me fizesse uma pergunta: você está entre esses muitos? Ou entre os muitos falsos profetas? Porque todo aquele que fala da parte de Deus é profeta no sentido da palavra revelada, mas pode estar distorcendo. Ou você faz parte desses muitos que serão enganados por esses falsos profetas? De qual quadrilha, né, de qual multidão você pertence? Eu pertenço. Nós só vamos saber se examinarmos as Escrituras. Aí ele diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por isso que você tem que ser seletivo nesse sentido, sabe? De saber com quem você anda. Porque quando a gente começa a consumir conteúdo de iniquidade é o nível blaster de pecado, né? Essa iniquidade aqui. A maldade, né? A ausência do amor de Deus no coração das pessoas. Quando você começa a se contaminar com esse tipo de conteúdo, repara se o seu coração não fica endurecido. Se quando você se depara com uma situação posterior, o seu coração não está mais resistente. E se você ficar consumindo conteúdo cristão, né, de pessoas praticando bem a justiça de Deus, falando desse amor, percebe se seu coração não fica mais suscetível àquele tipo de influência do bem. Porque nós somos assim. Então, aqui nós temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque quando nós convivemos no meio de tanta iniquidade, quando nós nos colocamos à disposição desse tipo de conteúdo de informação, nós corremos o risco do amor se esfriar. E aqui diz que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, vai multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Você vê que a palavra sempre fala em muitos, mas quando fala de salvos é sempre pouco. É uma proporção assim, muito para o que não presta e pouco para o que presta. E nós estamos do lado do muito ou do pouco? É uma coisa que a gente precisa parar para pensar, e nós precisamos perguntar para nós mesmos, com sinceridade no nosso coração, e orar: Espírito Santo, de que lado eu estou? Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de falarmos sim, um sim sincero para Jesus e definitivo, e retomarmos o nosso posicionamento nele, e morrermos de uma vez por todas, renunciarmos o que somos, por amor àquele que tudo fez por nós, que nos comprou com preço de sangue, o seu precioso sangue, o preço de um sangue inocente. Nas nossas mãos tem sangue de um inocente. Lembra quando Caim mata Abel? Deus pergunta para ele: Caim, cadê seu irmão? Porque o sangue dele clama, grita, o sangue dele faz muito barulho. Você acha que com Jesus é diferente? Abel não tinha feito nada. Jesus também não fez nada. Assim, eu tô falando dentro de uma aplicação de comparação entre Caim e Abel, entre nós e Jesus. Não entre Abel e Jesus, porque Abel é pecador, Jesus é santo. Amém? Para não ficar nenhuma confusão aí no seu pensamento. E aí ele diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, assim, essas coisas são necessárias que passemos. São coisas que vão nos amadurecer, que vão nos lançar para mais perto de Jesus, que vão nos fazer mais dependentes dele, do seu amor, do seu cuidado. Agora, aquele que não quer suportar nada disso, vai ficar aqui do lado dos muitos. Porque suportar, aquele que perseverar até o fim para ser salvo, a própria Bíblia diz que são poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos.
E se até os escolhidos estão correndo perigo, quantos serão salvos então? Entende a problemática da nossa vida, né? Quando a gente quer ter um pé no mundo e um pé na igreja? Quando a gente quer pertencer ao corpo onde Satanás reina e a gente quer também pertencer ao corpo onde Jesus reina? Só que assim, Deus não aceita nada pela metade. Então quem está com um pé lá e outro aqui é todinho de lá. Por isso que o Satanás não se preocupa com quem está nesse meio campo, entendeu? Porque quem está em cima do muro já é dele. Tem até uma piada que contam, né, que tinha um sujeito andando em cima do muro e do lado que Satanás reinava, nessa piada, né, todo mundo ficava quieto, olhavam para ele e não falavam nada. E do lado que Jesus reinava, nesse contexto da piada, todo mundo ficava assim, vem, vem, vem. E depois de dias andando em cima daquele muro, né, esse camarada que estava ali, ele ficou assim, poxa, por que só o pessoal desse lado aqui me chama e esse daqui ninguém me chama? E olha que já faz dias que eu estou aqui. E ele resolveu perguntar, quem que é o líder de vocês? Aí vai lá Satanás. Sou eu. Ele falou assim, então, tira uma dúvida pra mim aqui. Por que esse pessoal daqui fica chamando, vem, 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 e vocês não falam nada pra mim? Aí sabe o que Satanás disse pra ele? Eu não chamo porque você já é meu. Não tem por que eu te chamar. Entendeu a moral da história? Quem está em cima do muro, que não sabe para onde vai, se uma hora tá aqui, outra hora tá ali, gente inconstante, que não persevera, sabe, que não enfrenta as batalhas, que tudo chora, que tudo reclama, que tudo murmura, sabe, que um dia quer estar no A, outro dia quer estar no B, uma hora quer estar de azul, outra hora quer estar de branco, e vive nessa inconstância, já é do diabo. Por isso que a gente tem que viver todos os dias nos examinando, de acordo com as escrituras. E avaliar se tudo isso aqui está acontecendo na nossa vida. Se o nosso amor já se esfriou. Porque a palavra diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui é uma afirmação. Isso aqui é uma certeza absoluta da parte de Jesus, quando ele ensina isso aqui para os discípulos. E não foi só para os discípulos, porque a Bíblia está aqui, ó. Viva e eficaz, capaz de separar a alma do meu espírito. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque aqui Jesus também diz assim, o evangelho do reino será pregado em todo mundo. Ou seja, todo mundo vai ouvir falar desse evangelho, não vai ter desculpa para ninguém. Qual que é a questão? Que eu não estou seguindo todos os versículos aqui, amém? Eu estou apenas compartilhando algo em cima desse texto, mas você pode ler na sua casa, Mateus capítulo 24. E aí ele diz assim, novamente, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. E eu vejo, sabe, esses falsos profetas em cada esquina. Com poder para fazer, com poder para acontecer, recebe daqui, recebe de lá, e até os escolhidos já estão se bandeando. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas, né, com tamanha indignação, ele diz, insensatos Gálatas, por que vocês estão correndo tão depressa para uma outra doutrina? E nós não fazemos isso, a gente fica atrás de doutrina que satisfaz o nosso pecado, que satisfaz o nosso ego, que preenche os nossos vazios carnais naturais desse mundo. Só que quem está no mundo é inimigo de Deus. Eu tenho que escolher o meu lado. E tem que ser agora. Porque Jesus está voltando. E nós precisamos falar da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque estão pregando sobre tudo. Estão pregando como você ter uma vida feliz, em como você ser forte, em como você ser determinado, em como você usar as escrituras a seu favor, em como você colocar sua dependência em Deus, e tudo isso é ótimo. Só que enquanto nós estamos distraídos com essas coisas, com esse triunfalismo, Jesus está voltando. E o amor de muitos está esfriando. Os falsos profetas estão se levantando. Os sinais e prodígios estão acontecendo.
Daqui a pouco, não duvido nada de você ver defunto levantando do caixão, literalmente. Porque Jesus disse isso. Grandes sinais e grandes prodígios. E quando a gente vai ler Apocalipse, acontecem umas coisas assim, uau! E Deus vai permitir. Sabe por que Deus vai permitir? Para testar o meu e o seu coração. Para saber se a gente está servindo pelo resultado ou por amor ao sacrifício dele na cruz. E isso é o mais espantoso. Por isso que eu comecei dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, é o meu grande desafio. Porque se eu conseguir cumprir esses 2 mandamentos, o resto é fácil. E por isso que Jesus resume toda a lei nesses 2 mandamentos. E ele não diz qual que é mais importante, ele diz de igual modo, semelhantemente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como você se ama e como eu te amo. Então, assim, como é que Jesus nos ama? O amor dele para nós tem qual objetivo? Salvação. A cruz é o amor de Cristo por nós. Ele não nos ama para outra coisa. Porque qual é o bem maior que um ser humano pode ter? A vida. Tirou o fôlego, acabou tudo. Não importa quanto dinheiro você tem. Não importa quantos maridos você tem, quantas esposas você tem. Né? O quão bom profissional você é. Isso não importa. Se te faltar o ar, acabou. Se te faltar o sopro de vida, acabou. Se faltar Jesus, acabou. Recusar a graça é a pior tolice que um ser humano pode fazer. Ah, mas como é que se recusa a graça? Não é com palavras, porque você pode dizer, Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador. Ok, mas não vive igual. A Bíblia determina, não vive nos padrões do Evangelho, não vive no padrão do caráter de Cristo. Não renuncia a nada. Usa Jesus, usa o Evangelho, faz barganha, comercializa as coisas, negocia chamado, negocia dons, enterra talentos. Só quer resultado, resultado, resultado. Então, assim, é complicado vivermos nesse mundo com essa memória desativada. Porque enquanto o jornal noticiava todo dia 1.000 mortos, 1.000 e tantos mortos, 2.000 mortos, 3.000 mortos, tava todo mundo assim, ai meu Deus, ai que não sei o quê. Quando a mídia parou de noticiar isso, parece que sumiu da memória. Só que Deus está muito bem atento a tudo que estamos fazendo e de como estamos reagindo a todas essas coisas. Olha o perigo da distração. Versículo 37. Vou falar o 36 primeiro. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do homem, do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, vamos entender dilúvio aqui como juízo de Deus, aquele grande dia, o dia do Senhor, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Sabe? Deus ele diz assim para Noé, Noé, eu vou enviar juízo sobre a terra. E Jesus vem e diz assim, olha, o Pai vai enviar juízo sobre a terra. Se vocês não estiverem em mim, se vocês não forem ramos enxertados em mim, se vocês não vierem a mim, vocês também não estão no Pai. E naquele grande dia não adianta reclamar, não adianta os atrasadinhos. Não adianta. E aí, eu fico pensando, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Noé
já é uma mensagem escatológica. Já é uma mensagem de fim do mundo. E aí ele continua assim: eles comiam, eles bebiam, eles se casavam, se davam em casamento, ou seja, eles saciavam as suas próprias vontades, eles faziam de acordo com as suas necessidades, eles viviam de acordo com o coração, igualzinho nós, né? Igualzinho a gente. A gente dança, a gente pula, a gente pratica religião, a gente sai, a gente se diverte, a gente come, a gente bebe, a gente casa, a gente namora, a gente transa, a gente se droga, a gente se prostitui, a gente conta mentira, a gente fala mal da vida dos outros, a gente aponta o pecado, a gente condena, a gente julga, a gente não ama, porque afinal de contas, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Mas eu sou cristão, desde que não pise no meu pé. Desde que não me tire a paciência. Porque eu sou cristã, mas também, né, eu sou humana. Eu não sou Jesus. Porque Jesus é santo, mas eu não sou Jesus. Mas a Bíblia manda sermos iguais a Jesus. Então esse discurso não cola. Porque quem tem o Espírito Santo dá outra face para bater. Anda mais uma légua. Se tiver 2 túnicas, entrega uma. Isso é ser cristão. Se papinho de eu nasci assim, vou morrer assim, tá por fora. Eu falo por mim. Eu batia no peito e dizia, eu nasci assim, vou morrer assim. Até o dia que o Espírito Santo me catou de jeito. Aí, a verdade te liberta. Não tem como você continuar naquela cova de morte. Você começa a sentir o mau cheiro do seu pecado. Aquilo começa a te embrulhar o estômago. Como é que você convive com isso? Não é? É igual banheiro. Vai 1 vez, 2, 3, 4 e não dá descarga nunca. Espera 5 dias. Quero ver se você entra no banheiro. O que você vai fazer? Você vai lavar. Com vontade ou sem vontade. Que você não vai continuar usando aquilo ali sujo e fedorento. Imagina Jesus que é santo. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, você acha que ele vai querer viver no fedor? No mau cheiro? No meio de carniça? De podridão? De sujeira? De esterco? Não, ele vai limpar. Ele não se importa de entrar com a casa bagunçada, mas permanecer com a casa suja, fedorenta, de jeito nenhum. Nem nós que somos humanos, pessoas naturais, a gente gosta de porquice. O diabo foi lá para os porcos, lembra? O Espírito Santo não. O Espírito Santo não se engane. Não se engane. O Espírito Santo é amor, mas ele é poder para salvação e juízo de Deus. Por isso que ele fica trabalhando para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando você renuncia o seu pecado, você vive pela justiça de Deus. E no dia do juízo, você é justificado pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo. Então não dá para viver de qualquer jeito, não. E aqui, todo mundo distraído. Igual hoje. O pessoal tá de feriado, todo mundo foi passear. E Jesus? Jesus espera. Né? O que são 3 dias, feriado, final de semana prolongado para um ser que é eterno. Só que todos os dias, na viração do dia, o pai ia se encontrar com os seus 2 filhos, Adão e Eva. Porque ele faz questão de relacionamento todo dia. E ele não ficava esperando Adão e Eva ir. Ele ia ao encontro de Adão e Eva ali no Éden. Toda virada do dia. Sabe o que isso significa? Que Deus nunca quer terminar um dia sem antes estar conosco. Porque seria em toda virada do dia. Por que queria na virada? Porque ele terminava e começava o dia com os seus filhos. Todo dia. Ele encerrava um dia e já dava início. Então ele passava a transição. Para nos dar essa sensação de que todos os dias ele está conosco. Isso não é uma promessa de Jesus, isso é desde o Éden. Jesus é a promessa revelada, Jesus é a promessa encarnada. Não tem nada de novo. Sempre foi Jesus, sempre foi o Pai, sempre foi o Espírito Santo.
E a gente se ilude. Sabe, a gente quer transformar o evangelho numa coisa que o evangelho nunca foi. Sabe, desperta. Desperta você que dorme. Porque naquele dia não vai dar mais tempo. Naquele dia não vai ter argumento, não vai ter nada. Só vai ter você diante do tribunal de Deus. Você com ele e ele com você. E aí não vai ter o pecadinho do outro que é maior, porque o outro pecou mais, porque... Mas por que pecou mais e foi pro céu? Porque quem pecou mais, certamente se arrependeu mais também. Se está no céu, se arrependeu mais. O que adianta? Você só tem um pecado e não se arrepende? Para Deus é melhor aquele que cometeu 1000 pecados e se arrependeu de todos. A conta de Deus é diferente. A nossa conta não fecha com a conta de Deus. Porque nós somos limitados e a gente não pode enfiar Deus na nossa caixinha e achar que ele tem que se submeter àquilo que nós temos por certo. Porque a Bíblia revela que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Ou seja, se a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, a nossa é ruim, desagradável, imperfeita, não serve para nada. Sabe? Então assim, tudo que nós pensamos é contrário àquilo que Deus pensa. Tudo. Não tem nada em nós que seja parecido com aquilo que Deus pensa. Porque o pecado fez uma separação total de nós humanos com a pessoa de Deus. O que nos reconecta? Religião, religário. O que nos religa a Deus? Cristo. Só que, pensa, se Cristo é o que nos liga a Deus, nós temos que nos parecer com quem? Com Cristo. A imagem e semelhança do Pai. Por mais bonitinho que sejamos, se Jesus olhar para nós, se o Pai olhar para nós e não ver em nós estampada a cara de Cristo, nós não subimos. Simples assim. Vou te dar um exemplo. O camarada chega e fala assim, olha, eu estou vendendo esse carro. Ele tem um guidão, ele tem 2 rodas, ele tem esses 2 freios aqui, 18 marchas. Essas características são de um carro? Ou são de uma bicicleta? Entendeu? Não adianta você falar que você é carro se as suas características revelam que você é uma bicicleta. Não adianta você falar, ou eu falar, que somos cristãos. Não adianta. As nossas características espirituais, o nosso estilo de vida, é que denuncia quem somos diante de Deus e do inferno. Se nos parecemos com trevas, glorificamos a Satanás, damos honra a ele, adoramos a ele. Se nos parecemos com Cristo, glorificamos o Pai, porque em Cristo estamos e, obviamente, o Pai não nos rejeita. Evangelho é uma coisa muito séria. Meditar nessas coisas é muito sério. Por isso eu compartilho. Porque eu não estou sozinha nessa pendenga. Eu não estou sozinha diante desse desafio. Todos nós estamos. Todos nós somos desafiados a viver o evangelho da graça. Não é fácil. Não é fácil. Mas é prazeroso. É gratificante. É recompensador. É aconchegante. O amor do Pai, o colo do Pai. Porque no mundo você também tem aflições. Então qual que é a diferença? Eu vou passar por aflições do mesmo jeito. Então não é melhor estar com Cristo? E no final, né, sermos alcançados pela graça? Porque quem é que está no mundo que não passa perrengue? Então vamos correr pelo certo. Porque em vão é o trabalho daquele, sabe, que edifica a sua casa sem Cristo. Não restará pedra sobre pedra. Entende? E aqui para terminar, Jesus ele fala assim: e eles não perceberam. Se referindo ainda à Arca de Noé. Tem gente que os sinais estão aí e as pessoas não estão se percebendo. Porque também não querem. Porque se lê a Bíblia, rapidinho identifica. Rapidinho se percebe. Rapidinho se examina. Rapidinho se converte. Rapidinho se arrepende. Rapidinho diz: sim, Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim.
Porque ter um encontro real com Cristo é praticamente impossível de recusar esse chamado. Quem ainda não aceitou é porque não teve esse encontro real. Pensa em Paulo, que também era conhecido como Saulo. Cara doidinho de tudo. De repente ele se encontra com quem? Com Jesus. No meio do caminho. Jesus vai nos encontrar no meio do caminho. Assim. Numa curva qualquer, numa esquina qualquer. Você vai resistir a essa graça? Você vai rejeitar isso? Impossível. Impossível. Quem tem um encontro com Cristo, impossível. Não volta atrás. É como a Bíblia diz. Se você voltou, é porque não foi real. O seu relacionamento não foi real. Sabe aquele ditado popular que diz assim: ah, se foi embora é porque nunca te amou? É porque nunca foi real? É isso. Com Cristo é a mesma coisa, com a diferença é que a gente larga qualquer pessoa por nada. E sofre também horrores por qualquer pessoa por nada. Só que Jesus não. Jesus é ao concurso. Impossível ter um encontro com ele e não sair apaixonado. Impossível ter um encontro com ele real e a gente se manter tão distraído por aí, né? Vivendo as nossas próprias concupiscências como se não houvesse o amanhã. Porque a Bíblia aqui diz que eles não perceberam. Eles estavam muitos estavam distraídos, por isso não perceberam. Porque estavam distraindo, comendo, bebendo, se divertindo, em festinha, carnaval, etc. Não perceberam. Até que, olha a observação, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Ou seja, tem gente que só vai parar para pensar, para analisar o dia que vê Jesus voltando nos ares. E aí vai ser tarde. E aí vai ser bem tarde. Mas muito tarde. Por isso que no capítulo 25, Jesus começa falando das parábolas dos dois servos, do mal e do bom, do fiel e do infiel, depois das 10 virgens. O sermão, a parábola dos dois servos ainda está no finalzinho do 24, mas depois ele começa no 25 falando sobre as 10 virgens, sobre as prudentes, sobre as tolas. Por enquanto está tudo misturado aqui. Só Jesus conhece. Quem tem que se examinar? Cada um de nós. E aí no 42, terminando já, ele diz: vigiai, pois não sabeis que horas há de vir o vosso Senhor. Quem vai vir? O Salvador? Não. O Salvador já veio. O Salvador do mundo já morreu na cruz. Quando ele vem como o Senhor, ele não vem mais como o Salvador. Jesus, o Salvador, veio lá do ventre de Maria. Em Mateus, quando ele diz assim: e eis que o Filho de Deus veio para quê? Para salvar aqui, ó, Mateus capítulo 1. Glória a Deus que eu achei. O anjo falando para Maria: e dará luz a um filho, e chamarás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus, ele veio, apesar de algumas pessoas pregarem o contrário, mas Jesus veio com o único propósito: salvar o seu povo dos seus pecados. Quem é povo de Deus? Aquele que está enxertado em Cristo, aquele que recebeu e anda com ele imitando tudo o que Jesus é. E quando a gente faz isso, do que ele nos salva? Dos nossos próprios pecados, de nós mesmos. Então aqui a Bíblia é muito clara quando anuncia: Jesus, ele veio com um único objetivo: salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio dar prosperidade material. Pela graça alcançamos, Deus sabe o que faz. Mas achar que o evangelho é isso, para mim, é incoerente. E o que está escrito na minha Bíblia aqui, né? Eu estou com base na Bíblia, estou lendo o versículo. Então, assim, esse pessoal que fica pregando essas coisas aí de
triunfalismo, de prosperidade, que Deus veio para nos dar vida. Veio para nos dar vida. Veio mesmo para nos dar vida. Só que não é do jeito que estão falando. É uma vida que vai repercutir na eternidade. Essa vida aqui, Jesus ele pede para que nós... Quando Jesus fala dessa vida aqui, ele diz assim: renuncie a essa sua vida, porque quem quiser ganhar a sua própria vida já perdeu. Então tudo que Jesus refere-se à vida aqui no Evangelho é uma vida com Ele lá na glória. Não tem nada a ver com vida nesse mundo. A vida nesse mundo aqui é morte. Porque viver para Cristo é morrer. Sabe? Então assim, a gente tem que tomar cuidado assim, com essas coisas. Que Deus tenha misericórdia de mim. Para que eu não venha falar nada, sabe? Que ofenda a santidade dele e a verdade da palavra. Porque eu tenho muito medo de naquele dia ele falar para mim assim: eu não te conheço. Servo mau, servo infiel, hipócrita. Terminando no 50, ele diz assim: virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e ele será separado e destinado com os hipócritas. É assim. E esses hipócritas, esses fingidores, esses fraudulentos, que dizem que são e não são, que não se parecem nada com Jesus, serão lançados onde há pranto e ranger de dentes. Medita nessa palavra, Mateus 24. Guarda isso no teu coração. Amém? Eu termino por aqui, clamando a Deus que Ele nos dê entendimento para discernirmos todas as coisas, porque o dia do Senhor está próximo. Amém? Até a próxima.